Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à disciplina de Saúde e Segurança na Agroindústria. Eu sou a professora Crisleide Nascimento e estarei com você nessas 3 semanas de aprendizado. Então vamos lá. A nossa primeira competência traz como temática conhecer os procedimentos e rotinas do trabalho na agroindústria à luz dos procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Então, para a nossa primeira videoaula, a temática é o PGRTR. Você sabe o que significa essa sigla e qual a importância dela na nossa atuação profissional? Então, vamos lá. A nova norma NR31, ela apresentou algumas novidades, né? Trouxe algumas mudanças, tá, no seu conteúdo, incluindo o fim do PGSSMATR, que significa Programa de Gestão de Segurança e Saúde no Meio Ambiente do Trabalho Rural. Então, o PGSSMATR, ele foi extinto, sendo substituído pelo PGRTR, que significa um Programa de Gestão de Riscos para o Trabalho Rural. Tá? Se a gente parar para pensar direitinho, esse PGRTR, ele se equipara, ele é bem semelhante ao PGR que a gente encontra na NR1, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Só que ele está voltado para os trabalhos desenvolvidos na atividade rural, tá certo? Então, ele traz algumas particularidades quando comparado com o PGR da NR1. Uma delas, que está no item 31.3.5, diz que deve ser levado em consideração trabalho com animais, tá? Incluindo também a imunização, né? A vacina dos trabalhadores, além de manipulação e eliminação de secreções, excreções e restos de animais. Então, está bem voltado para o ramo da atividade rural, como é percebido. Tá? Além disso, as formas corretas e os locais adequados de aproximação, contato, imobilização e reconhecimento, tá? E precauções relativas às doenças transmissíveis por esse contato com o animal. Então, este é um dos pontos que difere do PGR da NR1. Outras particularidades a gente também deve levar em consideração que o PGR da atividade rural, ele também leva em consideração o horário para a realização das atividades. Lá no item você vai ver bem direitinho que ele recomenda, tá, o horário da manhã ou do fim da tarde para desenvolver as atividades, tá? Para o trabalhador não estar tão exposto às intempéries, né, ao tempo quente, por exemplo. Um outro ponto que está bem destacado na norma é em relação aos resíduos que é gerado pela própria atividade, tá? A gente tem um exemplo aí da imagem, uma aplicação de defensivo agrícola. Então, esse trabalho é desenvolvido em um horário que seja favorável para o trabalhador, para que ele não tenha uma exaustão devido à exposição à temperatura elevada. E também deve ter esse cuidado em relação aos resíduos que serão gerados pela própria atividade em si. Um outro ponto, tá, que o PGR da atividade rural traz são as circulações dos veículos, tá? Devem ser levadas em consideração essas possibilidades de área livre, né, área de circulação, a questão dos riscos de tombamento, tá, de um maquinário, um trator, por exemplo, entre outros, tá? Então, essas são as particularidades que o Programa de Gerenciamento de Riscos da Atividade Rural, ele traz em sua NR31, tá bom? Então, um outro ponto que a gente pode observar é que o empregador que possua por estabelecimento rural até 50 empregados, tá? Seja por prazo determinado ou indeterminado, ele pode optar pela utilização de alguma ferramenta que vai avaliar os riscos, tá? E essas ferramentas, elas são disponibilizadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é a SEPRT. Tá? Então, para estruturar o próprio Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural e elaborar um plano de ação, né, deve ser considerado o relatório que será produzido pela ferramenta escolhida, que será utilizada para fazer esse levantamento dos riscos, certo? Um outro ponto, tá, que a NR31 traz em relação a este PGR
do trabalho rural é a comunicação aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco, que a gente vai ver mais adiante, tá? E as medidas de prevenção, além do plano de ação. Então, todo trabalhador, tá, por direito, ele deve estar ciente dos riscos que ele está exposto ao realizar a sua atividade. Um outro ponto trazido pelo PGR-TR deve contemplar os riscos químicos, físicos, biológicos, de acidente e também os aspectos ergonômicos. Então, este é um ponto bastante positivo, né, onde a norma ela engloba todos esses agentes, tá? Dando uma referência bem legal ao agente ergonômico também, tá bom? A etapa de um PGR-TR, tá? A gente dividiu essa etapa, a própria norma estabelece. Inicialmente deve ser feito um levantamento preliminar dos perigos e sua eliminação quando possível. A norma ressalta essa questão de quando possível. Nem sempre é possível eliminar um risco do ambiente laboral, tá? Em alguns casos, sim. Como é que eu posso exemplificar? Uma aplicação de agrotóxico, por exemplo. Como é que eu vou eliminar esse risco? Às vezes é possível substituir o produto utilizado por um menos agressivo. Então, a gente está atenuando, mas eliminar aquele risco presente é bem mais difícil, tá bom? Um outro ponto da etapa do PGR-TR é a avaliação dos riscos ocupacionais que não puderem ser completamente eliminados. Então, se eu não puder eliminar aquele risco, eu tenho por obrigação avaliar, tá, a ação dele sobre o trabalhador. A terceira etapa é o estabelecimento de medidas de prevenção com prioridades e um cronograma a ser seguido. Outra etapa seria a implementação de medidas de prevenção respeitando uma ordem de prioridade. Que ordem é essa? Eu tenho 4 etapas nessa ordem de prioridade. A primeira delas é tentar eliminar de qualquer forma o risco. Trazendo para a nossa realidade, vamos falar de ruído. Como é que eu tento eliminar o ruído? Se eu tenho um maquinário, eu posso substituí-lo por um maquinário menos ruidoso, um maquinário mais moderno, né? Então, essa é uma forma de eliminar. Esse seria o primeiro ponto da prioridade. O segundo ponto, se eu não conseguir eliminar, eu vou atenuar, eu vou tentar diminuir. De que forma? Com a implantação de ações, né, que tragam, por exemplo, equipamentos de proteção coletiva. Eu vou agir no macro. Então, como é que eu poderia trazer para a nossa realidade a questão do ruído, a tentativa de atenuar esse risco? Colocar barreiras, tá, que tentassem atenuar esse risco na sua chegada ao trabalhador. Então, a gente já viu 2 pontos. Tentar substituir, né, o maquinário. O segundo ponto, se não for possível substituir, a gente tenta implantar barreiras, né, uma proteção coletiva. O terceiro ponto de prioridade, como seria? Medidas administrativas. De que forma? Fazer um rodízio, né, onde o trabalhador diminua o tempo de exposição àquele risco, certo? Um rodízio de atividade, entre outras medidas. E o quarto ponto é quando as 3 medidas anteriores não foram eficazes, aí a gente vai partir para o EPI, o fornecimento do EPI para o trabalhador, tá certo? Quando a empresa ela fornece o EPI, não significa que ela é boazinha, excelente, de forma alguma. Ela está fornecendo o EPI porque ela não conseguiu eliminar o risco. Mas uma empresa que fornece o EPI ao trabalhador dentro das especificações e de acordo com a necessidade, a gente pode dizer que é uma empresa que tem um trabalho sério, ok? Porém, não conseguiu atenuar os riscos existentes. Um outro ponto, uma outra etapa do PGR-TR é o acompanhamento do controle dos riscos ocupacionais. Se eu não conseguir eliminar nem atenuar, eu vou acompanhar e controlar esses riscos. E o outro ponto seria investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. Eu deixei em destaque aí a investigação e análise de acidentes, porque mais na frente a gente vai retomar esse ponto que é tido como etapas do PGR-TR. Uma etapa na atualização da NR31. Essa atualização, ela entrou em vigor no final do ano de 2021, certo? Então, ela é relativamente nova, né? Ainda está em adequação, tá bom? Então, o PGR-TR, ele deve conter, no mínimo, os seguintes documentos.
um inventário de riscos ocupacionais, a gente vai ver do que é composto esse inventário mais adiante, e um plano de ação. Feito o inventário do risco, né, a partir dos resultados, eu vou partir para o plano de ação, como é que eu vou atuar, como é que eu vou agir para que aquele trabalhador, né, tenha condições seguras para desenvolver sua atividade. Então, o que é que contempla esse inventário? Primeiramente, a caracterização dos processos e do ambiente de trabalho. Eu preciso conhecer o risco ali presente, conhecer o ambiente para poder entrar em ação, não é verdade? Se eu conheço a atividade, eu tenho condições de agir, né? De adotar ações preventivas, mas para isso eu preciso caracterizar e conhecer, tá? Esses processos e o ambiente de trabalho. Além disso, eu também preciso caracterizar as atividades. Nem todo trabalhador, né, de acordo com a atividade desenvolvida, vai estar exposto ao mesmo risco. Então, se eu conhecer a atividade, eu terei condições, né, mais apropriadas para atenuar naquele risco presente. Um outro ponto que deve contemplar no inventário é a descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Então, se eu tiver tudo isso descrito, né, questão dos riscos, né, dos perigos e de lesões que o trabalhador poderá sofrer na ação da atividade dele, né, eu tenho condições de implementar medidas corretivas, tá, e ações de controle. Um outro ponto são os dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes. Então, tenho que fazer um levantamento, tá? Uma análise preliminar desses riscos, tá? E monitorar a exposição do trabalhador a determinado agente. Outro ponto que deve ser contemplado no inventário é a avaliação dos riscos. Além disso, a adoção de critérios para a avaliação dos riscos, para assim termos uma tomada de decisão adequada. Então, o PGR-TR, ele deve ser revisto a cada 3 anos. Destaquei aí esses 3 anos, porque vai casar com a informação que eu dei lá atrás. A gente agora vai refletir um pouco, tá? Sobre essa questão, né, da revisão a cada 3 anos. Além da revisão a cada 3 anos, tá? Há ressalvas, né, quando ocorrerem modificações no local de trabalho, seja a partir de inovações, modificação na tecnologia, tá? Em ambientes, em processos, em condições de trabalho, procedimentos e organização, ou quando foi identificada inadequações ou insuficiência na avaliação dos perigos e na adoção de medidas de prevenção. Em síntese, mudou qualquer coisa no ambiente de trabalho ou na atividade, o meu programa de gerenciamento de risco deve ser modificado. De que forma? Tem um funcionário novo, aumentou o quantitativo, então aquele PGR, TR que eu havia elaborado anteriormente, talvez ele não atenda a um quantitativo maior de funcionários. Se eu modifiquei uma máquina no meu ambiente de trabalho, uma máquina menos ruidosa ou até mesmo mais ruidosa, eu tenho que modificar o meu PGR, TR, porque há modificações no ambiente que o trabalhador está desenvolvendo suas atividades. Então, ocorrendo, né, qualquer uma dessas mudanças, esse documento ele deve ser revisto, tá? A princípio é dito a cada 3 anos. E aí eu trouxe um questionamento. Lá atrás eu falei investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. Caramba, se acontecer um acidente, por exemplo, né, eu necessitar realizar uma investigação de acidente, eu vou ter que modificar o meu documento, né? É dito que é feito a cada 3 anos. Mas se por uma fatalidade, tá, um acaso, eu tiver um acidente a cada mês, né? Então, aquele prazo de 3 anos de modificação, ele já vai ter que ser revisto, tá? Então, isso aí foi um gargalo, né, nessa modificação da norma que os profissionais têm encontrado. De que forma eu vou inserir essa investigação e a análise dos acidentes no meu documento, que é modificado a cada 3 anos? Então, fica aí uma reflexão para você que vai atuar como profissional da área, tá? Para refletir direitinho. Será que esse ponto que foi inserido na NR31, ele realmente vai facilitar o nosso trabalho diário, né? A teoria é muito bonita quando é desenvolvida, mas a prática, a realidade é outra. A gente encontra os entraves do dia a dia do trabalhador, encontra os entraves diretamente com quem já está gerenciando, tá, aquele setor, né, com os empregadores, enfim. Então fica aí essa reflexão, tá, que pode ser discutida no nosso fórum, tá, da competência, e eu aguardo vocês lá, com a opinião de vocês.
sobre essa investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. Será que ela é um entrave para o nosso documento em relação à sua atualização? Te espero lá. Por aqui a gente encerra a nossa primeira videoaula e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Te aguardo na competência 2. Até breve!